paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, lição número 10 da nossa CPAD, lição de adultos, terceiro trimestre de 2021. 5 de setembro de 2021, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Antes de prosseguirmos, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos lá, lição 10, 5 de setembro de 2021. Texto áureo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Leitura bíblica em classe se encontra em 2º livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 14, do versículo 17 ao 20 e o versículo 29. No ano duodécimo de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes
dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. O objetivo geral dessa aula é compreender que as nossas transgressões nos afastam de Deus. Objetivos específicos: destacar as injustiças cometidas por Israel, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. Vamos à introdução. No ponto central diz que o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. Na introdução diz que o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado de Oséias. Nessa época, aqui é o rei Oséias, não é o profeta Oséias, são duas pessoas diferentes. Nessa época, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. Então a nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Então aqui nós temos o reino do norte, na época do reinado de Oséias, desses 30 anos, do povo de Israel. Ali estava acontecendo muitas tragédias, muitas injustiças e muitos assassinatos, muita idolatria e muita desobediência aos mandamentos de Deus. Então, o que era natural de acontecer era uma decadência política, social, econômica e religiosa. Então, a política estava em decadência, a sociedade estava sofrendo perdas, a economia estava péssima e a vida religiosa muito alterada pelo sincretismo religioso e também pela idolatria.
Vamos ver aí o tópico primeiro. Samaria é cercada pelo rei da Síria. A Síria era um império que estava crescendo, estava dominando muitos povos, inclusive dominava já o povo de Israel. Então, Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistou territórios perdidos para a Síria, que durante muito tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e profeta Oséias, esses resultados foram alcançados através de que? Olha, os meios: corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Na leitura lá, ó, versículo 2 de 2 Reis 17, tá? Que é a nossa referência, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes deles. No versículo 29, que é o último da leitura bíblica em classe, tá? Nós já vamos olhar alguns outros lá. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis e não feche, por favor. Segundo livro de Reis, capítulo 17 e o versículo 29. 2 Reis 17, 29. Eu estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal da nossa CPAD. 2 Reis 17, 29. 17, 29. Diz assim: porém cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cusa fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes nos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Então, eles, ao mesmo tempo que serviam a Deus, eles serviam a esses outros deuses dentre as terras para onde eles foram transportados. Então, havia uma hipocrisia religiosa e uma mistura de religião, uma mistura de adoração, uma mistura de deuses. Continuando. Então, os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar para Deus para adorá-lo conforme a lei. Até porque essa prosperidade, conforme acabamos de ver, foi adquirida através de corrupção, através de injustiça social, opressão dos pobres para enriquecimento de uma minoria. Número 2, subtópico, a traição do rei Oséias. Então veja, são profeta Oséias, rei Oséias, são duas pessoas diferentes. O rei da Assíria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, que estava subordinado ao rei da Síria, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Na leitura bíblica em classe, versículo 3 e 4. O rei da Síria, versículo 4, achou em Oséias
conspiração. Aí ele já agora tinha enviado mensageiros a Açor, rei do Egito, para pedir apoio, e já não pagava presentes ao rei da Assíria. Então veja a encrenca, né? Enfurecido, então, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. Está na leitura aí em classe, versículo 5. O rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Então ficou ali sitiando para ver se eles se rendiam, tá? E também para guerrear. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Então, a partir do momento que Oséias, o rei Oséias, parou de pagar tributo ao rei da Assíria, então a cidade foi sitiada, né, e o exército assírio era gigantesco, não havia a menor chance para Israel, até porque os seus líderes estavam desviados, eles praticamente já não buscavam a Deus. Então, só restaria a guerra e, consequentemente, a derrota e a deportação. O número 3, subtópico, diz assim: a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos. Então, os mais ricos iam tomando os negócios dos pequenos proprietários, iam comprando por mixarias, né, as suas propriedades, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Então, os maiores, né, usavam os menores como massa de manobra. Os menores passavam a servir os maiores. Enquanto os mais abastados, os mais ricos, viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na pobreza. Então ficavam cada vez mais pobres, mais envergonhados, mais humilhados e na pobreza. Então veja aí, essas injustiças então fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Vamos dar uma lida lá em Amós. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Amós, capítulo 5. Abra aí a Bíblia de Estudo Pentecostal, por gentileza. Livro do profeta Amós, capítulo 5, do versículo 6 ao 9, que diz assim: buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, então deturpação da lei. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor, Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o norte, as nações do norte, sobre o forte, de sorte que venha a assolação contra a fortaleza. Então veja que nós já temos aí Amós fazendo acusações contra essas injustiças que estavam acontecendo. Vamos ver Oséias 7, Oséias capítulo 7, do versículo 11 ao 14. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Assíria.
Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, como as aves do céu, os farei descer. Castigá-lo-eis conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Então está falando sobre a nação, as 10 tribos do norte, a nação de Israel que se colocou contra Deus, que preferiu se unir e dar presentes para a Síria, e agora estava buscando aliança com o Egito, mas de Deus eles não queriam saber. Mas continuando, Então, apelos, o profeta Oséias e Amós estavam profetizando, chamando a nação de Israel ao arrependimento. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e, ao mesmo tempo, oferecia cultos a Deus. Havia uma mistura religiosa, uma mistura de deuses, idolatria, falsa religião com os costumes e a verdadeira religião. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Vamos ver Amós 5, 21. Vira sua Bíblia aí um pouquinho. Amós capítulo 5, versículo 21. Que diz assim, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então veja o que Deus está dizendo, que eles estavam oferecendo a Moloque, estava misturando a religião, que Deus não tinha mais prazer nas ofertas de manjares e que, portanto, os levaria cativos. Deus estava dando a oportunidade para eles se arrependerem, mas, pelo contrário, eles não quiseram. Então ele diz, Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Então o povo propositadamente, sempre lembrando que há um remanescente, há uma minoria que é fiel, que serve a Deus, que cumpre a palavra do Senhor. Aqui nós estamos tratando de uma maneira geral, principalmente os poderosos, os ricos, E esses poderosos e ricos induziam uma grande parte do povo à idolatria e ao sincretismo religioso. Resumindo o tópico 1,
nossa natureza pode produzir perversão e maldade. Porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossas vidas. Então, a nossa natureza é uma natureza perversa e má. Então, eu e você, tendo conhecimento da palavra, nós temos que combater isso na nossa própria natureza. Vamos ao tópico 2. Então, vimos aí Samaria cercada pelo exército assírio e é levado cativo. Tópico 2. Os pecados do povo e sua queda. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Então está dizendo aqui que as 10 tribos do norte, ela era mais tendente à apostasia, à idolatria, do que as 2 tribos do sul. É isso que ele está falando. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá, porque eles eram mais ferrenhos com a idolatria e o sincretismo. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Se você abrir aí em Oséias, capítulo 1, Oséias, capítulo 1, e o versículo de número 2. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. O princípio da sabedoria do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Fazendo uma observação aqui, naquela época, os profetas, eles falavam mais por teatralidade, né? Eles interpretavam a profecia, eles eram usados por Deus desta maneira. Então aqui, essa prostituta que Deus mandou que Oséias casasse, essa prostituta simbolizava Israel. Então o povo ia ver, ia enxergar o profeta tomando uma prostituta, casando com a prostituta, tendo filhos com a prostituta, e eles começavam então a perguntar: mas o que significa isso? Por que você está fazendo isso? E etc. E aí, dentro dessa analogia, ele explicava a profecia para o povo. Então era assim que profeta Isaías, profeta Jeremias, Amós, vários profetas eram usados por Deus desta maneira. Eles pegavam alguma coisa concreta, Deus mandava eles fazerem algo concreto, então o povo se reunia e aí vinha a lição do profeta. Então Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer, Oséias 1:3, e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel, com as 10 tribos do norte. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, a prostituta, que era Israel, deixa seu marido, Deus, para se deleitar com seus amantes, que era o Egito e a Assíria, aquelas alianças que não eram aprovadas pela lei de Deus, e ainda pagava para estar com eles. Então, está dizendo aqui que Israel pagava tributos ao Egito
e pagava tributos à Assíria para que eles o protegessem. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Provérbios, capítulo 5, versículo 3. Lerei na linguagem de hoje, para facilitar um pouquinho a Bíblia na nova linguagem de hoje. Provérbios, capítulo 5, e o versículo de número 3. Provérbios 5 e 3 diz assim: os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. 4. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Então aqui está falando da imoralidade, da vida imoral que as pessoas, levam hoje em dia, se desviando da dedicação genuína ao Deus Todo-Poderoso. Então isso aqui acaba sendo uma idolatria. Subtópico 2. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas, todos os profetas menores. Percebe que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Então, a injustiça contra o órfão, contra a viúva, contra o pobre, contra o estrangeiro, isso é colocado em pé de igualdade com a idolatria. Então, a injustiça social, ela é um grave pecado contra o Senhor. E aí ele diz que o profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ele fala aí, cita Amós 4:1 e Amós 8:4, quando ele diz: ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Então veja, a situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Oséias 6, 9 e 10. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Então, foi uma outra causa para o cativeiro. Teve a idolatria, a mistura religiosa, a idolatria a outros deuses e também a injustiça social contra o pobre, contra o necessitado, contra o órfão e contra a viúva. Resumindo o tópico 2, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Então, muito cuidado com a sua vida espiritual, com a sua vida social, com a sua vida frente à justiça. Deus tudo está vendo. Tópico 3, os estrangeiros então ocupam Samaria. Subtópico 1, a mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados, fossem reocupados por povos de outras etnias e origens. Então, todas as terras que eram conquistadas, os assírios, a política deles era mandar outros povos morar naquela localidade, para habitar, para plantar e para misturar as outras etnias e origens. E com isso, o que eles faziam? Eles promoviam uma grande migração e reassentamento de pessoas. Então havia uma mistura de raças, de religiões, havia um fluxo de pessoas indo e vindo. Qual era o objetivo?
misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Esse era o objetivo, evitar possíveis rebeliões e enfraquecer essas províncias, que aí ninguém confiava em ninguém. Então ficava mais fácil a dominação dos assírios. Essa mistura de gente, o que acontecia? Fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética, mais misturada. É por isso que lemos no Evangelho de João que os judeus não se comunicam com os samaritanos, está lá em João 4:9. Por quê? Porque aquela região ela sofreu uma grande mistura de outros povos, de outros deuses, de outras práticas religiosas. Então eles acabaram sofrendo com o sincretismo religioso. Vamos ao subtópico 2 e nós finalizamos. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor, né? Porque aí, depois da volta do exílio, e aí a história é muito longa, os samaritanos quiseram ajudar na reconstrução do templo. Se você quiser saber mais sobre isso, tem uma lição aí muito importante no livro de Neemias, é só você procurar, a gente fala bastante sobre isso. E a nação que dominava o templo, né, que voltaram do cativeiro, não aceitaram a ajuda dos samaritanos, porque entendia que eles eram um povo misturado, que eles serviam a outros deuses também, como de fato é verdade, tá? E ele então, diz o texto aqui, Jesus deu atenção à mulher samaritana, lhe anunciou o reino dos céus, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva, né? Nós sabemos a história da mulher samaritana, e em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração, Jesus respondeu que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, ou seja, é no coração do homem que haveria, né, a verdadeira adoração, e aqui ele já estava falando da vinda do Espírito Santo por analogia. Último tópico, na parábola do bom samaritano, é outra questão que ele trata com os samaritanos, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes judaicos, judeus, com a natural espiritualidade de um samaritano, uma espiritualidade prática, real, enquanto a do sacerdote do levita, lá na parábola do samaritano, era uma religião pomposa, litúrgica, de templo, de adoração, né? E não voltada para a prática. Foi aquele homem, o samaritano, considerado indigno, que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Lucas 10:33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Lucas 10:33. Então o mestre ele quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade. Uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser espiritual. Não é a mesma coisa. Ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Então aqui ele fala, né, sobre o sincretismo, lembrando que os samaritanos também fazem parte da nação judaica, tá? Por isso que tem toda essa dificuldade aí entre esses dois povos, mas é mais ou menos por conta disso que acabamos de estudar. Resumindo então o tópico 2, a mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. O evangelho do reino de Deus é para todos, mas ele não aceita misturas e sincretismos. Então hoje vimos a lição 10,
o cativeiro de Israel, o reino do norte. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.